bom dia! Oi! Tô Seja aqui! muito bem-vinda! Que delícia te Oh, que ver! gostoso! Que bom estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia! E Olha hoje que eu tô te beleza! vendo, olha que delícia, gente! E hoje eu também estou te vendo. Que bom! Que Eu fico coisa muito boa! feliz de estar aqui e eu te agradeço muito. Você teve uma aceitação e um trabalho lindo trabalhando com a vulnerabilidade, que eu acho que assim, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Você pôde fazer ao vivo e a cores, falando, ó, não teve nada programado, foi isso mesmo. Olha como dá para fazer quando tem uma flexibilidade, uma entrega, né? Quando a gente sai Nossa! do antigo. Isso é reprogramar hábitos. Ô, É uma Leila, reprogramação super ao vivo e a cores, assim, na hora, na lata. Você foi maravilhosa. Um abraço para você, obrigada para Oh, você. querida, que delícia, que delícia. Deixa eu te apresentar, porque você merece uma apresentação assim. Quem é a Leila, né? Gente, a Leila Rocha, uma terapeuta transpessoal, consteladora sistêmica, um ser humano incrível. Ela é cofundadora do IPEC, Instituto de Pesquisas e Memórias da Consciência, um espaço maravilhoso que promove formação de terapeutas transpessoais e consteladores sistêmicos, um espaço onde eu tive a honra de fazer a minha formação e sou muito grata, muito grata. Leila, querida, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. A casa é sua. Vou estar aqui junto com você e a palavra é Obrigada. sua. Tá. Eu estava Prazer. pensando, Márcia, da gente falar um pouquinho do que eu pensei, e aí depois a gente abre um pouquinho para a gente conversar. O que que você acha? Perfeito, perfeito. Perfeito. Você quer que eu te Então, bem, avise quando faltar alguns minutinhos para terminar a live ou você está controlando o horário e está tranquilo? não, eu sei que eu tenho até. Eu estava pensando a gente até ser antes para poder abrir para perguntas. Eu quero só dar um Perfeito. encaminhamento, porque eu Deixa gosto de conversar, gosto de da gente fazer eu troca, trocar, né? né? Eu acho que é legal isso. Então, só para É. dar um caminho do que eu pensei, e depois, a partir daí, a gente abre para a gente conversar. Pode ser? Fechado, Beleza? perfeito. Beleza. Então, o que eu pensei com esse título, né? Quem escreve a minha história, eu pensei da gente fazer uma espécie de um filme, tá? Então, imaginando assim, que o que que acontece num filme? O filme, ele pode ser um filme ou ele pode ser uma série, porque hoje está na moda a série, né? A gente está fazendo série, todo mundo tá, ai, fiquei 8 horas vendo série, uma atrás da outra, e série de vários tipos, de várias formas. Então, eu acho que nós estamos, a gente vive, tem um filme nosso, uma história nossa, mas a gente vive séries, capítulos, né? Então, tem a primeira temporada, a segunda, e imaginar a nossa vida num contexto mais ou menos assim, certo? Ok. Então, eu penso assim, quais são as temáticas? Nós temos drama, temos romance, nós temos ficção, nós temos Terror, terror. Nossa, nós temos assim vários temperos, várias espécies. comédia Qual é que também, né, você quer? Leila? Comédia, documentário. Nós temos várias. Qual será a espécie que é esse filme nosso que vai ter tem esse filme que é da história do livrão da nossa vida, mas que ele é feito com algumas séries. Só que o filme, ou a série, ela tem um enredo, tem a história marcada, tem personagens que pode ser o protagonista, o principal, tem os coadjuvantes e tem os figurantes. E nós temos um cenário onde esse enredo acontece e os personagens atuam. Mas nós temos um tempo onde isso acontece. Porque tem também, Márcia, série, filmes de época. Aqueles vestidões enormes, né? Aquelas coisas lindas e maravilhosas. Então, nós temos um enredo, personagens, um cenário onde acontece, porque não tem um fato se o fato não está inserido num contexto. O fato por si só não existe. O fato por si só tem um significado desde que eles estejam num cenário
e contextualizado, tem um tempo que contextualiza tudo. Então, pensando nisso, eu gostaria que a gente pudesse imaginar como seria se agora, se hoje, nós pudéssemos escolher, hoje, a gente está escolhendo uma cena de como nós estamos vivendo. Clique, hoje, nesse tempo que eu estou aqui, você falou que são 58 encontros que você fez nesse tempo? E esse é, Você tá é a 53ª, essa de Tá, hoje. 53. Então, nós, nesse tempo que nós escolhemos, eu estou aqui na minha casa, trabalho aqui, estou atendendo aqui por também virtual os meus clientes, não estamos lá no IPEC, cada um está na sua casa, estou aqui quietinha, no meu cenário, mudou o meu cenário, mas eu estou num tempo, e aqui nesse tempo, desde o dia 17 de março, aqui no Brasil, Márcia, eu estou por aqui, fazendo algumas mexidas ou não, ainda dizem que nós não estamos no pico, sei lá, tudo que vai acontecer. Esse é um cenário que nós tivemos que voltar, a gente teve que voltar para casa, ficar mais recolhido, mais isolado para nos proteger e proteger outra pessoa. Se eu fosse escolher para começar a minha série, meu filminho do livro da vida, agora, nesse tempo que eu tô quieta, qual é a cena que eu escolheria para iniciar o meu filme? Então, cada um pensa um pouquinho, pimba, olha, vai iniciar, vamos rodar, vai filmar, e aí nós vamos pegar essa cena de hoje que representa, vai começar o filme por aí. Então, a pergunta é assim: quem sou eu aqui agora? Como é que eu estou aqui agora? Que cenário que eu estou vivendo? Em que época que eu estou vivendo? O que que é marcante? Bem assim, como eu me sinto, como eu estou quando eu começo a pôr para a filmagem essa cena. O que que o outro está falando de mim? E quem, na verdade, nós estamos sendo? O que que acontece? Que cena que vai ser? Imagina e que cena vai ser. Só que essa cena está acontecendo aqui e fica meio assim, nossa, essa cena está desse jeito. O que que é, que emoção que está tendo? Qual é as impressões que eu estou tendo? Qual a impressão que eu estou tendo quando começa isso? O que será que eu estaria filmando do meu momento atual da minha série? Só que essa série, ela já teve algumas cenas anteriores, né? Que às vezes a gente fala, nossa, mas eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Se a gente pega e volta um pouquinho, nós vamos sair da quarentena, tá? Saímos do isolamento. E eu também vou escolher dentro da minha série qual é um flash, uma cena da onde eu vou começar para fazer a integração do aonde iniciou agora no meu nesse período meu que eu tô aqui isolada. Qual é a cena que eu vou levar o público para olhar? Eu vou convidar. Que cena que vem de mais importante eu fora desse isolamento aqui? Vamos olhar lá para trás, antes de começar. Que cena que vem? Como é que eu estava? Quem sou eu naquela cena? O que que o outro conta de mim daquela cena? E quem realmente eu sou antes de eu estar nesse isolamento? Qual é a cena mais significativa que vem? O que que você imagina? Aquele personagem, Leila, que estava antes de eu entrar aqui no meu cantinho, o que que estava acontecendo? O que que estava vendo antes? O que que eu imagino? E aí, que ponte que eu vou fazer entre quem estava antes e quem estava depois? Que eu que estava vivendo lá e quem estava escrevendo a minha história lá, quem que é que estava escrevendo a minha história e agora quem que é que escreve a minha história aqui? Será que teve alguma mudança? Será que assim alguém pegou o roteiro e falou: "Gente, mas espera aí. Opa, tem alguma coisa que pirou. Essa cena que estava lá, com essa cena que estava aqui. Oi, gente, não mudamos, não. Ô. A série não foi mudada. Ô, nós não mudamos, o capítulo não está errado. Não está. Márcia, não está. Aquele eu que estava naquela cena lá atrás, é o mesmo eu que está aqui. Só que nós mudamos. E quando a gente muda
tem um cenário que a gente vai mudar, fica assim, de novo, quem sou eu que está aqui? Aham. Quem sou eu que está aqui agora? É o mesmo que estava lá, só que nós contextualizamos de um jeito diferente. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? E para onde eu vou? São aquelas perguntinhas básicas, sabe? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? E o que é esperado de mim aqui? A gente fazia essa mesma pergunta lá. Mas aí, quando eu já não tenho tanto outro para falar muito de mim, eu fico mais isolada comigo mesmo. Então, o que que a gente vai se percebendo? Para onde eu vou? Porque, assim, esse filme continua. O filme vai continuar. Então, teve o antes, tem o agora, e a gente fica perguntando o que que vai ser o pós, né? E daí é muito interessante o Reprogramando Hábitos, porque a gente está tendo uma oportunidade de estar nesse tempinho quieto. Eu não sei você, mas eu estou trabalhando muito. Nossa, mais A do que gente está antes, Leila. exatamente, porque tem uma demanda de urgências muito interessante, não tem? Tem uma demanda de urgência de pessoas, da gente mesmo, de acostumar com isso. Tem pessoas que trabalham de casa e já estavam acostumados com isso. Quem eu, no meu caso, que eu nunca trabalhei de casa com aparelhinho, e teve essa dificuldade, eu troquei de celular para garantir que nós iríamos ter um ok, porque é tudo muito diferente. Mexe aqui, mexe ali, e a gente está acostumado ao vivo, né? O que que vai ser depois? O que que vai acontecer depois? Então, para onde eu vou? São questionamentos básicos da filosofia, né? Quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, que o tempo todo faz parte da nossa, escrever a nossa história. Só que os cenários mudam, a época muda e a gente tem que descobrir algumas coisas que valem a pena. E, de novo, quem sou eu? O que que o outro pensa de mim? O que que o outro diz de mim? E quem realmente eu sou? Só que a gente vai vivendo nessa vida desses cenários e o mundo são feitos de impressões. Né? A gente não é, tem o cenário, tem o tempo, mas cada um vivendo o mesmo local, tem impressões deste local diferente, que faz com que eu haja de uma maneira diferente. Então, nós recebemos uma impressão que são marcas que têm um significado, e essas marcas elas vão atuar no nosso comportamento, e elas vão criando crenças. Então, assim, todo esse conjunto faz eu ter uma individualidade, faz eu ter um jeito de estar nesse mundo. Então, o jeito que eu escrevo a minha história é o jeito também com como eu estou vivendo, contextualizada num cenário, num tempo que demanda de mim, que demanda um eu que vai estar habitando, que vai estar fazendo de um jeito que sou eu mesmo, ou é a expectativa. Por exemplo, eu hoje, antes de entrar aqui, eu falei assim, Senhor, tomara que tudo dê certo, que eu seja um canal, que tudo aconteça da melhor forma. Meu coração estava batendo, porque eu falei, eu não quero que aqueles duas, né, aquele cenário da outra vez se repita. Né? Que aquilo foi lá uma semana atrás. Agora nós estamos num novo cenário, Um outro ajeitando momento. num outro momento, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, mas nós estamos numa outra contextualização. Mas tem aquilo que ficou impresso em mim, pelo menos, vai dar certo de eu estar Isso. visível e vai dar certo de eu estar falando. Essa situação já mexe na minha história, no jeito que eu estou escrevendo a minha história. Então não é assim, pimba, vamos lá, aparece, acabou. Não, mas o que está por detrás? Quer dizer, eu estou trazendo aqui nesse meu pedacinho um cenário de uma semana atrás que, se eu não me desligar dele para escrever a minha história agora, eu não estou no presente. Então eu comecei falando, vamos ver o que foca, a cena que está focando o meu hoje agora, mas ele está ligado da história que a Leila veio, e eu já estou construindo a minha história que está para acontecer depois. Então, o presente, ele é impressionado pelo que já foi,
E o presente, ele é também impressionado pelo que está para vir. Porque tem uma lei lá no futuro, dos projetos, das metas, que fala assim, ó, neguinha, que está aqui hoje, eu preciso de você atuando aqui para eu poder existir aqui. Então, hoje está totalmente vinculado ao que eu trouxe das cenas anteriores, dos capítulos anteriores do livro da minha vida e aos que eu vou escrever. Não, o presente só existe hoje, mas eles têm foi impressionado, foi tocado, né, pelo que veio, pelo que vai. Então, tem alguém lá já esperando por mim. Então, essa liberdade que a gente fala que tem no presente, quem vai dar o tom dessa liberdade, de como eu vou estar flexível para dirigir esse meu filme, é do que eu trouxe e do que eu vou fazer. Percebe o reprogramando hábitos, o como fica inserido? Porque senão, se eu não, como no presente, não faço mortes e renascimentos, não me desapego de algumas coisas, eu vou repetir lá para frente o que eu trago lá de trás, porque eu vou virar um robozinho, né? E daí a coisa vai. Então, quem está escrevendo a minha história o quanto de autonomia eu tenho para poder escrever a minha história quando eu levo em conta isso, que eu sou um produto do todo, não é só agora. Por isso que às vezes a gente pega uma série e não entende o que está acontecendo, quem que é esse cara? O que está vendo? O que tem a ver isso com aquilo? Que tem... A nossa vida também é assim. A nossa vida é dessa forma, é desse jeito, não tem como. Só que aí a gente vai criando crenças, né? E se a gente não se desliga e não ressignifica, não reprograma as crenças que nós vamos tendo, fica muito difícil seguir. Então, quem sou eu que escreve a história, apesar de todas essas variáveis? Aí tem uma historinha que eu gosto bastante, que é assim, acho que você conhece, com certeza, que é a historinha que tem uma floresta, tem uma sapaiada, né? E tem dois sapinhos que estão andando e tem um buracão. E os dois sapos caem no buraco, caem lá naquele buraco bem fundo. E a sapaiada que está em volta, fica ali em volta, e fala, nossa, dançou, dançou. Por quê? É impossível um sapo dar um pulo tão grande e sair desse buraco. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Vocês não vão conseguir sair daí. Não tem jeito. Pode parar. E os sapos tentando, que nem uns loucos, pulando para ver se consegue sair daquele lugar. Não, vai adiantar, vocês não vão dar conta. E o sapaiada lá tentando pular. Vocês vão morrer de exaustão, de tanto que vocês estão tentando pular e não vai conseguir pular. Vocês vão morrer, não vai ser possível. Chega uma hora que um dos sapos está realmente exausto e pá, cai, fica lá no buraco, porque ele tenta subir, escorrega, tenta subir, escorrega. Não adianta. E cai no buraquinho, fica lá. E o outro sapo, pá, de novo, e não para um segundo de tentar pular, de vai, não vai conseguir, você vai morrer. Ele tá exausto, mas ele continua, chega uma hora que pá, ele pula e sai do buraco. Sai do buraco. O pessoal fica, o pessoal não, sapaiada fica, meu Deus, como assim? O que aconteceu? Como você conseguiu sair daí? E ele deu um pulo e saiu. E daí o outro ficou olhando assim, como você conseguiu? Isso é impossível. Aí o sapo fala, o quê? Eu sou surdo, não estou escutando nada do que vocês estão falando. O Eu amo! que aconteceu? Ele não entrou no que falaram para ele. Ele estava no impulso pessoal dele de sobrevivência. Vou sair, não quero ficar aqui. Eu vou embora. E ele fez esse movimento e vai embora. Então, por que é uma metáfora bem assim, né? À medida que a gente não dá ouvido para outra pessoa, para o outro, eu sigo a minha história, a minha força vital, o que eu decido. E ele fez o grande pulo e ele foi embora. Então, é o quanto ele não ouve e por isso ele estava com ele. Já tem a história do espelho do Machado de Assis, né, do Jacobino, que é uma coisa que é o contrário disso, que é uma pessoa que ele era um menino muito simples, que ele entrou na Guarda Nacional e com 25 anos ele se tornou alferes.
E ele é uma coisa muito maravilhosa para ele ser um alferes. E ele ganhou um uniforme. E era só visto o alferes. Ninguém sabia que ele chamava Jacobino. Era alferes, 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 alferes. E o tempo todo, porque era muito novo e ele estava na Guarda Nacional. Uau, aquela coisa incrível. E ele ficava o tempo todo de uniforme. Aí uma tia o convidou para ficar no sítio dela, para passar uns tempos lá, e ele foi de uniforme, belezão, bonitão, né? Ele foi para lá, ele retirou o uniforme, que ele já estava na casa da tia, tirou o uniforme, pôs a roupinha dele. A tia precisou sair para a cidade, todos os funcionários também foram, e o Jacobino ficou por lá. E ele começou a ficar por lá. Depois ele passava para o quarto dele e tinha um espelho gigante, enorme, que para ir para estava lá no quarto. De repente, ele começou a não se ver mais no espelho. Ele olhava para o espelho e não se via mais. Mas como assim? Não se via mais. Ele começou a sumir. Ele começou a ficar muito desesperado. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ele ficou muito tenso. Não tinha mais ninguém para falar quem ele era. Aí ele pôs o uniforme de alferes. Aí ele apareceu de novo no espelho. Ai, Então, do mesmo jeito que o sapo não deu ouvido e por isso ele conseguiu, o quanto para escrever a nossa história, a gente se veste uniformes e fica usando máscaras, as personas, né? Porque eu vou me tornar o que você quer que eu seja. Para eu poder estar na relação, no vínculo, eu abro mão sem perceber. E isso não é um desapego. Ah, eu vou me abandonar para estar com você. Não. Eu visto o que você falou que é importante para eu vestir, para eu poder ser eu. Então, eu também me despersonalizo, eu abro mão de mim e projeto no espelho. Então, essa coisa que o outro conta de mim, mas é muito bonito isso quando eu sei de mim também. Porque se o outro contar de mim, eu visto o que o outro fala de mim. Então é importante eu saber, eu, Leila, estou chegando de que jeito para a Márcia? De que jeito que eu estou chegando para quem está nos ouvindo? Isso é uma coisa. Agora, não significa que eu sou isso. Só eu sei de mim. Só eu sei o que passa comigo, com as minhas emoções, com o meu sentimento. E muitas vezes eu me transformo no que o outro precisa de mim para eu garantir vínculo, para eu garantir pertencimento. E uma das coisas que mais é terrível quando a gente escreve a nossa história é o que eu tenho que fazer para existir. A partir do momento, o que eu tenho que fazer para existir? Eu abandono muita coisa minha para poder fazer esse movimento do existir. Então, assim, como é que a gente vai ludibriar um pouquinho isso? De que jeito que a gente vai fazer esse movimento? Eu preciso fazer treino de controle, treino da minha vontade de controlar algumas coisas. Então, assim, nesse momento que nós estamos de mais reclusão, as escolhas que a gente faz, elas são muito pouquinhas, né? Elas não tem, a gente não tem tantas escolhas. Tantas escolhas, entre aspas, porque nós estamos com o cenário mais restrito. Mas e o nosso potencial interno? Que a gente não estava exato. muito acostumado. A gente estava lidando muito com o que o meio externo nos oferecia. A gente estava tendo uma vida yang, fazer, 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 fazer. Mas agora também não sei se está tão diferente, Márcia. A gente está fazendo para caramba. A gente está fazendo muito, só que recolhidos. Então, Isso. até que ponto a gente está escolhendo as nossas necessidades? Para quem? Eu dou conta. A gente está tendo um momento de buscar o essencial. E o essencial é muito simples. O essencial para quem? Para que Leila? Para que eu? Então, dentro do nosso cenário, do nosso seriado de agora, do livro da nossa vida, que personagem está comigo? Que eu que está vivendo aqui comigo agora? Para que necessidades? Então, nós temos as nossas necessidades básicas, de sobrevivência nossa, necessidade de sobrevivência, que só que diminuiu muito, né? A gente descobriu que a gente vive com menos. Com pouco, né, Leila? Muito menos. Gente, o que a gente está fazendo, o que está fazendo economia de transporte, de combustível, de roupa, de Isso. comida, porque não pode ficar saindo da hora. Então, mais ou menos, você vê o que você precisa para comprar aquilo, porque a gente ainda está no movimento de assim, fica mais em casa.
né? Então, assim, a gente está descobrindo que a gente não precisa de tanta roupa, não precisa de tanta coisa. Então, essas necessidades de sobrevivência mais básica, nós estamos reprogramando. A gente está repensando se precisa de tanto, porque precisando de tanto, precisa dar conta das coisas, fazer esse cuidado de tanto. Aí, a partir disso, naturalmente, a gente mexe nessas outras necessidades, que a gente chama de meta-necessidades, que são as necessidades essenciais. Para eu viver, para você viver, para os amigos viverem, o que que essencialmente nós precisamos? O que que verdadeiramente a gente precisa? Para poder dar conta desse momento, aí tem uma coisa que é, nesse isolamento, a gente está tendo a possibilidade de fazer um resgate do nosso eu, né? Fazer um resgate da nossa existência, fazer um resgate do que eu preciso, o que é vital, o que é mais essencial. E daí entra muita reprogramação mesmo, dos hábitos que nós tínhamos, que talvez naquela cena que eu pus anterior a estarmos aqui, era ok, valia a pena, era o hábito dá um entorno assim de que, olha, você está no comando, né? Então, quando a gente treina algum controle, por que que aumentou muito para mim, pelo menos, clientes que chegam com muita depressão e pânico, muito pânico, porque o grau da ansiedade está grande. Então, depressão é o que eu estou no presente, depressão é o que eu tá para trás, eu ainda não acabei de fazer o luto, e daí eu fica bombando aqui em mim, e a ansiedade está no pós, o que, que vai acontecer comigo lá fora. Então, se eu não sei direito, então não adianta eu imaginar lá se eu não controlo o que está aqui. Então, qual que é a dica dentro dessa reprogramação para escrever a nossa história aqui agora? Faça coisas, não planeja coisa para a semana que vem. Hoje é terça. Eu vou planejar Viva, a né? minha terça. Viva a minha terça-feira. E se ficar muito ansioso, só a parte da manhã. Se der, estende um pouquinho. É isso que eu estou falando de treino da vontade, é o que me traz um empoderamento de eu ser o autor e o protagonista da história que eu escrevo. Senão o outro vai trazer isso para mim. Se eu não sou capaz de fazer pequenas coisas, eu não vou acreditar que eu sou capaz de fazer grandes coisas. Então a coisa começa por pequenos pedacinhos. Não dá para fazer gigantescas coisas, né? Impossível. Então, dentro dessa programação, fazendo coisas pequenas, hábitozinhos assim, que às vezes a gente pensa, nossa, mas isso daí não você vai fazer isso? Sim, eu vou fazer isso. Fazer pequenas possibilidades onde eu tenho a certeza que eu estou fazendo alguma coisa de controle do que eu preciso. Aí tem umas coisas que eu acho que eu andei dando umas pesquisadas que eu acho bem interessante. A gente está com muito medo da morte, muito medo. Por isso tem essa questão, quem escreve a história, na minha história, a gente tinha metas melhores traçadas, né? Então eu observo assim, Márcia, que quando a pessoa não tem, disso que eu estou falando, das necessidades mais básicas, que é a necessidade da sobrevivência, que fez uma mudança muito grande essa necessidade básica, teve um redimensionamento, né? Uma reprogramação e deu uma diminuída, ficou mais enxuto a necessidade que a gente tem. As pessoas voltaram para a cozinha, porque não tem restaurante aberto, você vai fazer delivery, aí depois fica com medo, o que, que vai ter, se vai estar contaminado ou não vai ter. Então as pessoas voltaram para o cozer, a cozinha no sentido uterino, de trazer família. E por isso tem família que está bombando de terror e bombando de coisa boa. Bombando de ver as diferenças. Nossa, isso aqui briga por coisinhas mínimas. Por quê? Porque não está exercitando a liberdade de ação de fazer. Então a gente está convivendo com as diferenças, mas também está convivendo com as semelhanças, né? Depende do que a gente escolher. Então eu observo assim, quando a pessoa tem dentro dela, dentro da gente, para escrever a nossa história, nós desenvolvemos a nossa religiosidade, esse sagrado, não no sentido religioso, religião, mas no sentido de ter uma seita ou uma doutrina. Não. A religiosidade onde é sagrado a minha existência, e a minha existência, e quando também tem uma meta.
Eu tenho a minha religiosidade no sentido de respeitar o outro, de respeitar a natureza, de respeitar o mundo em que eu vivo. Isso dá um valor que ajuda muito a gente estar nesse momento de isolamento. E ter um propósito. Para que você vai acordar hoje? Tem gente que fala assim, mas para que eu vou acordar? Eu vou ficar do jeito que eu tô. Aí às vezes eu atendo pessoas que estão tão deprimidas que elas ficam de pijama, de camisola, de roupa de dormir o tempo inteiro. Uhum. Porque assim, dia e noite é a mesma coisa. Eu falei, vamos experimentar, pelo menos quando você vier para ser atendido, faz de conta que você está indo pro IPEC. E você vai tirar pelo menos o pijama. Vamos experimentar? Ai, mas eu não tenho a mínima vontade. Só experimentar tirar o pijama. O que significa o pijama? É o alferes lá. É uma roupa que, assim, pijama é para ficar na cama, deitado, vendo o tempo passar, porque eu não sei o que eu faço. Então, quando a gente tem um sentido na vida, um propósito, fica um pouco mais fácil você sair, levantar e ir para algum lugar. Então, assim, a questão da religiosidade está muito ligado com o sentido que nós damos para a nossa vida, que não é só de sobrevivência. Quando a gente faz esse movimento de dar um sentido e de ter um propósito, qual é uma outra situação que é importante para esse momento? Vínculos. A gente está com vontade de abraçar, a gente está com vontade de pegar, chegar perto. Mas será que a gente fazia isso antes, naquela cena anterior do cenário lá que eu falei? Eu Uau. não sei. Às vezes fazia, às vezes não. Mas como eu estou muito comigo, estou muito isolada, aí estou com saudades de fulano. O que tem de Zoom, de Whereby, o que tem Ah, de meeting, o que tem de não sei o que, de encontros virtuais, ficou eu cá pensando mais. Será que isso vai acontecer depois? Espero que sim, porque aí é perto. Mas sabe o que é interessante? Vamos marcar um horário para nos encontrarmos. É de tal hora a tal hora. E no presencial tem toque, tem olho. Aqui na telinha você desliga, você apaga, você programa. Então, que ser humano nós estamos nos tornando? Sem muito uhum. calor de aproximação. Será que a gente vai se acostumar com isso? Ai, não vejo a hora de abraçar. Mas será que você fazia isso antes? Ou a gente aprendeu a fazer e vai para o pós? Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem sou eu aqui? Para onde eu vou? Uhum. Isso é uma possibilidade, isso é uma coisa incrível. E aí a gente vai vendo que dentro dessa questão dos vínculos afetivos, tem uma coisa que é o autoconhecimento, para a gente não se misturar com o vínculo. Eu sei de mim, por isso eu posso estar com você. Eu inteira, você inteira, a gente pode se falar e não se misturar. E aí tem uma coisa que é ética, né? É conduta, é um código de conduta. Para eu poder ter autoconhecimento, eu preciso ter uma cartilha minha que por enquanto serve para eu não me misturar com você. É um código meio de referência de como eu estou e como eu sou na vida. Isso é muito importante para a gente não se perder nessa programação que nós estamos fazendo. Gente, a gente tem muita gente esperando o pós. Tem hoje só. O pós só vai ser um produto do que nós estamos fazendo hoje. Como Exato. hoje estava ali. Não tem na série a gente vê capítulo, mas aqueles personagens eles estão dentro de um todo. Então a grande X diz quem escreve a minha história é na verdade que está escrevendo a minha história nesse momento. Porque aí muda o cenário, muda o contexto dos fatos que eu estou vivendo. Isso está na minha mão. Quem escreve a minha história está na minha mão e o quanto eu entrego para o outro para escrever a minha história, para eu garantir pertencimento. Aí eu já me perdi. Aí eu perdi de mim. Aí vai ser muito ruim viver no isolamento, porque eu preciso do outro para o outro ajudar a montar a minha história. O outro é protagonista e eu sou o coadjuvante da minha própria história. Por isso a gente está tão desesperado. Então, quanto mais eu me aposto, tenho um propósito existencial, um propósito, e eu vou traçar o meu código, vou traçar o como eu quero escrever o meu enredo, mais seguro eu estou de passar esse momento, porque os pés que estão no chão são os meus. Eu olho no espelho, não é a uniforme que eu estou vendo, sou eu, do jeito que eu sou. E aí eu tenho reconhecimento para ver a identidade que eu tenho. E aí eu posso desidentificar o que eu não preciso mais. E daí eu vou poder me integrar mais. E daí eu tenho certeza que quem está escrevendo a minha história sou eu mesmo.
É nessa linha. E sempre mudando. O que aconteceu? Por que que isso não está tão legal? O que está vendo? Voltar para si o tempo inteiro, né? Isso. Voltar E para aí esse você está momento. falando, e aí você tá falando que tudo começa, né, Leila, pela autoobservação, porque se a gente não se autoobserva, você não consegue nem perceber que existe um Uhum. espelho, Isso. Se eu não tenho né? reconhecimento do eu, do meu eu não. Tem gente que nem chegou no reconhecimento, nego, né? Tem a Isso, negação. Isso não está isso. acontecendo comigo, não sei de nada, né? Daquela curva da Kopler-Ross, que eu não tenho, não vejo nada, não sei de nada. E é a pessoa até que ela entra num momento que ela precisa ter raiva, está acontecendo sim, mas não é uma raiva que é cruel, que é agressiva. É uma É a raiva raiva da que situação. É isso. impessoal, é uma raiva da situação para eu poder reagir, né? Esse é o movimento. Então, assim, nessa linha, assim, vamos deixar um tempo para a gente conversar um pouquinho. Não Que sei se, delícia. se ficou por Leila, aí, assim, eu queria trazer. olha, eu estava tão focada em você, eu estava vivendo tão esse momento presente que eu não li nenhuma mensagem, então eu vou resgatar essas mensagens. Mas quando você fala, o Gustavo escreveu assim, né? E como num filme eu não posso perder uma cena, senão não posso entender o que virá depois, né? Vivamos o presente. Que energia, Leila? Ah, ela tem. Ela tem muita energia. Ela tem muita energia. Ela coloca a gente para trabalhar. Muitas vezes permitimos que a nossa máscara seja o protagonista do filme e o ser se torna coadjuvante. Fabrício que escreveu isso. E Muito. lembrar, Fabrício, que assim, não é que a gente não tem que tirar as nossas máscaras, não dá para viver, mas o importante é eu saber que eu estou usando. Eu não sou a máscara. Eu preciso, às vezes, usar a cara de paisagem, vou ficar quietinha para não falar porque não cai bem. Eu estou com vontade de dar uma risada, mas eu fico quieta. Eu sei que aquela pessoa é de tal partido, de tal religião, eu tenho a minha opinião, mas não é conveniente. Mas eu sei que eu estou usando. O Isso. negócio é quando a gente se confunde e se torna a máscara. Mas quando eu sei que eu estou usando, eu me defendo, tiro e ponho como a máscara do carnaval mesmo. A Ju fala assim, né? A Ju Vasilian. Eu estou amando tudo isso, viver com o básico, Ju, eu também. Eu estou amando viver com o básico, eu estou amando descobrir que o simples é muito mais, né, Leila? No Exato. simples existe a O totalidade. Eu estou essencial assim, está no simples. Mas sabe, o Ju, é assim, o quanto será que a gente vai aproveitar? Porque a gente está gostando de estar com o básico, porque nós estamos aqui que tem que ter o básico. É preferível ter o básico. Só que quando nós sairmos, o mundo é do ter. Será que ainda a gente vai cultivar esse mundo do ter? Ou a gente vai fazer uma mudança, fazer uma reprogramação mesmo e verdadeiramente ajudar a fazer uma. O mundo não mudou, somos nós que mudamos o mundo, hein? Vamos lembrar isso. Não fique esperando que lá fora. Não, é nós que fazemos lá fora. O quanto a gente vai sair com esse essencial simples, com esse propósito, e a gente vai ajudar a construir algo diferente para continuar. É esse que é o propósito, né? perfeito. O Felipe Abreu, ele escreveu assim, o Felipe Abreu, livro. meu filho! Felipe Abreu, meu Ah, que filho! fofo! Oi, Felipe! Ó, ele tá aprendendo direitinho, viu? Ó, o livro da nossa vida lê-se uma vez e nada mais. Aproveitar Ah, o presente. Amei, Felipe. O seu baby, que não é baby há muito tempo, né, Leila? nossa, meu baby já tá com trintão. Uau, que Trintão. delícia. A pessoa sai da cama, mas a cama não sai dela. Quando você estava falando da história do Nossa, pijama. perfeito isso. Porque às vezes a pessoa tira, mas a câmera tá lá. Quando que eu vou deitar de novo? Quando que eu vou Isso. me recolher de novo? Ai, coisa louca. O Gustavo que falou isso, é isso mesmo. Você sabe que eu tenho uma cliente que eu atendo na Itália, agora ela já está saindo, né? Essa semana ela me falou que ela foi num parque que tá a coisa mais linda, porque lá é primavera agora, né? Então tá maravilhoso e tudo. Muitas vezes eu acompanhei o processo dela, Leila, desde antes de começar a história do Covid, né? Então, assim, deu para acompanhar, assim, foi um filme mesmo, né? Que nós pudemos assistir juntas, né? E ela foi vendo a atuação dela nesse filme.
Tiveram dias dela estar largada realmente em cima da cama, de pijama, no sofá. Márcia, eu não tenho vontade de fazer nada. E ela foi passando por todo esse processo, né? Então, hoje, olhando para trás, olhando para o filme da vida dela, ela consegue perceber tudo isso. E como foi importante ela ter passado por isso tudo Sim, para ela estar viver nesse momento que ela está agora, né? Então, isso. como é importante a gente ter essa atenção, né? E é uma coisa de gratidão, porque teve pessoas que falam assim: eu vou tirar o 2020 da minha vida como não tivesse existido. Nossa, a Isso. gente cresceu tanto com 2020, tantas coisas, não só a humanidade toda, incluindo tudo, ela teve uma coisa tão grande, grandiosa, que é um ano muito, muito, muito importante. É. Muito. Nossa, Leila, bom, deixa eu continuar aqui que depois eu quero comentar um negócio com você. O Felipe escreveu, eu acabei de perder, peraí. Ó, é um livro que não se abre na página que queremos, o livro da vida, né? É um livro que não se abre na página que queremos, voltar atrás não se pode e o final não sabemos. Por isso, escrever constantemente no presente. Felipe, eu tô apaixonada aqui, que coisa maravilhosa, hein? Que Pois é. legal. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Felipe, você me dá licença, tá, filho? Uma coisinha que depois, se você tiver alguma coisa para falar comigo, depois a gente conversa. O Felipe, na adolescência dele, ele passou por um pânico violento que demorou anos. Esse poema é um poema antroposófico que ele tinha que falar todas as noites para estar no Ah, presente. Foi uma luta e ele é um vencedor. Porque no livro uau. da vida dele, a gente estava conversando isso. Ele falou assim: depois que eu passei por isso, eu dou conta de qualquer coisa. Eu Ô, posso qualquer coisa. Felipe. Porque ele estava nessa presença, enfrentando o livro da vida dele a cada dia, escrevendo com presença. Que Uma coisa coisa incrível, linda. que ajudou muito nesse pânico, foi ele estar na presença, ele jovenzinho, e hoje ele fala: olha, depois do que eu passei isso, eu enfrento qualquer coisa. Ai, que bênção. Esse poema tá naquele livro Tornar-se Pessoa, não, É da antroposofia, eu da não sei, antroposofia. É é o um verso antroposófico do Steiner, e ah, eu não sei, se ele Tomar a Vida souber, nas Próprias Mãos, não. Será talvez, que não não tá sei, nesse livro? esse livro é antroposófico, mas não é Sim. mas eu não sei se tem aí. Se ele Tá. até souber, ele põe aí uma fonte que eu não sei te dizer, porque ele punha isso no quarto, porque ele tinha que ler Uau. todo o tempo para ele poder estar na presença. É muito lindo, Que muito lindo, coisa muito lindo. linda. É, e te chama realmente para o momento presente, né? Isso. Aí a Kátia tinha comentado, né, a raiva bem aproveitada para uma reação. Na Isso, verdade, nenhuma reação, né? Mas a raiva ela nos impulsiona a agir, né? E isso. não Ela reagir. traz uma Ela resposta, porque a isso, raiva doentia, ela entra na reação. na Mas reação. quando nós temos uma raiva para acordar, sair da negação, e eu tenho uma raiva para fazer o acordar, eu falo assim, eu estou cansada de estar nessa pasmaceira. Eu estou cansada de estar do jeito que eu estou. Isso é uma raiva, por exemplo. Não é Isso. assim, nossa, eu não vou fazer nada porque eu não tenho vontade. Isso está numa defesa. Agora, quando Apatia, eu né? entro numa paz, agora, quando eu entro num movimento, cansei, chega, não é isso mais que eu quero, aí nós vamos fazer um movimento de um voo. Então, é nesse sentido a raiva. Não é na destruição, é no movimento do raiva Isso. do Estado e não da pessoa. Quando eu falo, eu Perfeito. tenho raiva da preguiça. Então, eu estou cansada de estar nessa preguiça. Isso faz com que eu me movimente para tentar. Uma coisa, gente, nesse tempo, não queira fazer grandes coisas, porque vai dar frustração. Decida pequenas coisas para você falar: uau, deu certo. Deixa eu partir Uhum. para a próxima. Uau, trabalho físico para não ficar só sentada, né? Uhum. Fazer muita meditação, essa parte de você poder esvaziar a mente para poder tirar o velho, se desapegar do que já foi para poder trazer um novo aqui presente. A Anice fala assim: o reconhecimento permite que possamos olhar os medos, né? Aquela coisa que a Isso. gente estava falando da autoobservação, né? De reconhecer realmente qual é o sentimento que está atuando ali, né?
o quem sou eu que está ali naquele momento escrevendo a minha Isso, história, né? quem eu. E o medo é muito importante. A gente não deve desprezar o medo. O medo está ligado com sobrevivência. E a gente, nesse momento que nós temos o medo de perder as coisas, porque nós estamos perder, o medo do pós e se eu não tiver mais emprego? E se não tiver mais isso? Então a gente tem medo de perder, nós temos medo de perder e conquistar, e depois o outro medo é de conquistar, perder de novo. São os três medos muito básicos que nós temos, que dá muita ansiedade. É perder e não poder ter. E se tiver, vai embora de novo. Então, qual que é o segredo? Desapega. Desapega, a gente vai continuar existindo porque às vezes precisa perder para descobrir um caminho novo. É essa grandeza, essa coisa do flexível. Não Ah, deu certo a outra live. A Márcia descobriu que ela fala por um tempo incrível. Da onde ela tirou tudo do vulnerável dela, de falta de controle? Do ser de dentro dela. Deu medo. Se tivesse medo, ela disse, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Ela não, ela, vamos soltar, vamos desapegar, mentira, foi vamos com soltar. medo mesmo, Leila. Pois é, mas o medo não te paralisou. É Não me isso que eu tô falando que é o paralisou. legal do medo. É nesse sentido que o medo faz bem. É, Deu esse receio, mas assim, fluiu. Porque eu não sou o medo. Eu tenho medo para me impulsionar para eu dar conta, porque eu tenho que dar conta aqui. Então, isso é produtivo, é nesse sentido, reconhecer, mas não ficar identificado com o que a gente não quer. perfeito. Aí Fê Postal escreveu assim: ah, gente, sinto tanta falta de colocar uma roupa bonita, fazer uma maquiagem, me arrumar e sair. A única coisa que você não pode nessa frase é sair, né? Então o Isso, resto você é pode tudo. Vai para frente do isso. espelho, não é? Eu tenho uma cliente que ela falou assim, Leila, olha como eu tô linda. Aí ela levantou, se mostrou. Eu falei, nossa, mas você tá linda, para onde você vai? Vou fazer compras. Eu tenho um encontro com os legumes e com as frutas. Ela foi fazer compras de Que legumes e delícia. frutas. O Renato Moraes, o Renato esteve aqui com a gente semana passada, um querido. Ele escreveu assim, mas como tirar a máscara sem entrar no desconhecido emocional? Então, mas Renato, será que é um desconhecido emocional? Quer dizer, na verdade, o que nos deixa desconhecido é a máscara. Porque a máscara, se eu sei que eu estou usando, maravilha, né? Mas quando você está num autoconhecimento, quando você está mais seguro, a gente está mais seguro da gente, a gente tira a máscara. Vamos tomar cuidado com uma coisa que chama normose, tá? O que que é normose? Aquela coisa bonitinha. Eu vivo para atender a necessidade do outro. E é aquela, sabe aquele ser plá, aquele ser tudo bem, que tá tudo ok, tá tudo sempre lindo, maravilhoso, de acordo com tudo lindo. Isso eu não sei se só num estado de iluminação, mas é uma patologia do normal. Essa normose, aquele estado onde está tudo muito bem equilibrado e tudo ok, e que vai além, digo, não entra em contato com as minhas emoções, mas a gente só pode fortalecer os nossos vínculos à medida que a gente vincula. E para isso a gente tem a ousadia e correr o risco de me descobrir na relação. É isso que é a grandeza. A gente se descobrir na coisa nova, no momento novo. Nossa, eu não sabia que eu sentia isso. Ou eu não sentia, eu não percebia tal coisa. É estar presente, escutando o que você faz, sentindo como as coisas estão, é maravilhoso. Perfeito, É divino demais. Então é um risco que precisa ter um pouco de coragem para viver, né? bastante, né? A Bastante Arlete coragem. te deixou um abração, ela esteve Ai, aqui lindeza. conosco. A Arlete lá da Lubrate, ela deixou um Isso. abração para você. Ela já esteve aqui também no nosso espaço, maravilhosa, querida demais. O Gu escreveu vulnerabilidade como caminho de autocura. Sim. Obrigada, tá? Bem, Ah, Felipe, posso falar uma coisa, Márcia, antes claro. também? É assim, eu não sei você, a gente está falando só de coisas ruins, mas, por exemplo, eu atendo pessoas que estão felizes, gostando do simples, gostando de estar em casa, mas não fala isso para o outro, porque
A ordem do dia é estar triste, é estar desesperado, é estar querendo ir embora. E tem gente que fala, Leila, eu não quero sair da minha casa, eu descobri que eu gosto de cozinhar, que eu gosto de ficar com meus filhos, que dá conta de eu fazer isso. Eu não estou desesperada, mas também não comento, porque é meio que um pecado, é meio que você tá negando. Não é possível que alguém está feliz. Nós não estamos falando isso em nível de âmbito Sim, social mundial, por favor. Todo mundo está muito compadecido disso. Mas tem pessoas que estão bem, mas têm medo de sentir que estão bem, porque a ordem é estar mal, pesado e sofrido. Isso é falta de reconhecimento. Então, o que que eu preciso fazer para me manter bem assim? Para o pós, eu levar o que eu descobri hoje, de estar mais em isolamento, para resgatar esse ser essencial que nós somos. O que eu vou levar depois? Vivendo isso agora, eu estou reprogramando esse jeito de eu ser para quando eu sair, eu levar esse eu também. Para que mais o eu teu, mais do outro, a gente possa mudar uma sociedade, possa mudar o estilo dela. E o cenário da minha história pode ser que depois de um tempo, deixa eu ver como que vai estar lá no outro. Como será que a minha história vai continuar? exato. Ô, Leila, você tem comentários aqui lindíssimos, maravilhosos, mas eu gostaria de, como a gente está caminhando aí, né, por 7 minutos finais, eu gostaria, assim, de realmente te dizer que tudo que você trouxe hoje, ô, gente, eu não, pelos comentários eu percebi, né, que vocês, cada um de vocês que está aí atrás da telinha, que a gente não está vendo, né, pessoalmente, mas eu quero olhar Uhum. nos olhos de vocês, eu tenho certeza que você recebeu essa live de hoje de uma forma muito parecida com a que eu recebi. Leila, você falou unicamente para mim. Essa live hoje foi para mim, porque E foi para você, para quem está perfeita. junto, né? É. Isso! Essa foi perfeita no sentido assim, quando a gente olha, né? Quando eu olho quem era essa Márcia antes do Covid-19, né? Quem é essa Márcia, quem está sendo Isso. essa Márcia durante, né? E as transformações que eu percebo em mim e que foram acontecendo dentro da minha casa, né? Dentro da Uhum. minha casa em todos os sentidos, nos dois sentidos, dentro da minha casa física, dentro da minha casa, dessa Isso. casa, né? E para mim é muito claro isso, né? Enfrentando os medos, enfrentando a raiva, eu fui aos poucos me aproximando de realmente quem sou eu, sabe? E esse quem Uhum. sou eu do jeito que eu sou, com as minhas capacidades, com as minhas Uhum. limitações, com a quantidade de coisas que eu ainda tenho que aprender, né? Me colocando humildemente para aprender e aprendendo a ser humilde cada vez mais. Eu acho Uhum. que é muito importante olhar para esse tempo. E Leila, você falou uma coisa agora que isso é muito uma fala minha, sabe, gente? De novo, né? Vou pegar inclusive a fala da Leila. Não estou olhando para o grande social, eu não estou olhando para fora, eu estou olhando para mim. O Covid, para mim, na minha vida, Márcia, foi uma benção. Porque eu Uhum. tive muitos aprendizados nesse período. Né? E foi Isso. muito importante os meus aprendizados para que eu pudesse estar com cada cliente que eu atendo. Aham. Né? Então eu precisava estar inteira de mim para poder, né, dar conta daquele cliente que E perdeu que o pai, riqueza, que né? está Porque em não está outro na cabeça, país. tá na vivência, né? Tá na vivência, Isso, tá na. isso é grandioso, né, Leila? Esse processo de autoconhecimento, ele é grandioso. E tudo começa com a autoobservação. Porque quando a gente começa a se auto-observar, a gente vai para a questão do reconhecimento. Quando a gente Uhum. começa a reconhecer, a gente começa a identificar o que está acontecendo. Quando você começa a identificar, você já pode partir para o segundo passo da desidentificação. Opa, então peraí, o medo não sou eu. O medo é uma parte minha. A Isso. raiva não sou eu. A raiva é uma parte minha. A ansiedade é uma parte minha. E Uhum. aí, Tem um nesse nome, né? movimento Tem um nome. Ele é um outro, na minha história de vida, é um outro personagem, não sou eu, a protagonista. É alguém que está perfeito, figurante ali. E quando eu ponho isso no fundo e eu tô na figura, e eu tô na frente, que delícia. delícia.
Leila, minha querida, nós estamos a 3 minutos de encerrar. Por favor, se despeça. Eu estou aqui todos os dias, então você tem a palavra, se despeça, manda o recado que você quiser. Então, gratidão, obrigada por vocês terem me convidado. Esse projeto de vocês, Reprogramando Hábitos, é uma coisa muito importante, muito boa, para a gente dar conta de fazer os próximos capítulos a partir do que a gente vive hoje. Estou escrevendo já os próximos capítulos da história da minha vida. Então, muito obrigada a vocês. Eu espero que, de alguma maneira, essa sementinha, de algum jeito, possa fazer refletir esse comportamento de que vale muito a pena a vida, essa gratidão pelas oportunidades que são oferecidas e esses desafios que são oportunidades para a gente se conhecer cada vez mais. Então, obrigado para todos vocês e que a gente possa viver e escrever a nossa história. E nem sempre o final feliz é o melhor, viu? A vivência que é melhor no todo. O final é uma parte, mas o enredo todo, ele é muito bonito. E às vezes a gente mais aprende levantando do que só caminhando, dá uma força maior. Obrigada, Márcia, obrigada a vocês. Eu que te agradeço, assim, te agradeço de coração, em meu nome, em nome do Fabrício, do Gustavo, que está aí em São Paulo. Muito obrigada, foi muito rica a sua live hoje conosco, as suas palavras, todo o aprendizado que você trouxe para a gente. Eu quero fazer um agradecimento especial ao universo que nos permitiu estar aqui. Essa live até o final é tão maravilhosa, né? Com essa imagem tão boa, com esse som. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco. A audiência foi altíssima, Leila. Muito obrigada a cada um de vocês.